Bem-vindos aqui a esse encontro, onde eu vou falar sobre vencendo no escuro, deficiente sim, incapaz jamais. Um jovem, 23 anos, um acidente, onde leva a perda da visão e toda uma mudança de vida a partir desse momento. A ousadia em romper um horário, o cansaço, o consumo de uma pequena quantidade de bebida alcoólica, mas levando a um acidente grave e o qual torna-me deficiente, né, até o presente momento. Não sei do futuro. É um pouquinho da minha história de vida, onde eu era um jovem de 23 anos e fazia ciências contábeis, trabalhava no setor de contabilidade, na extinta empresa Fininvest. É um jovem que fazia de tudo, trabalhava, estudava, praticava esporte, dançava, se divertia. E aquilo ali, o acidente parou, no dia 14 de junho para o dia 15 de junho de 1990. Um momento que eu digo para vocês que eu estava muito bem na minha vida, né? Estava muito bem em termos de profissão, né? Por quê? Voltando lá atrás, esses 23 anos, naquele momento eu não estava muito satisfeito com a empresa, muito satisfeito com o que eu fazia naquele momento dentro da empresa. E estava saturado do serviço que executava. E no dia 13 de junho, eu fui mandado embora às 3 horas da tarde dessa empresa, onde eu já vinha buscando esse objetivo, com garantias de 2 outras empresas paralelas que eu poderia trabalhar. Existia oportunidade já em vista. Sendo que, nesse dia, foi muito importante para mim saber o meu valor profissional. Quando o gerente, né, o diretor, gerente do setor, o contador geral, ele manifestou que eu ficasse 2 meses em casa sem procurar nenhum trabalho, e isso me parou para pensar que eu realmente não era um mau funcionário. E ele sabia que eu estava saindo dali, sendo mandado embora, por um estresse, um cansaço. E eu fiquei muito satisfeito. Claro que eu disse para ele que, precisando do meu serviço, eu voltaria. E ele disse, fique 2 meses. Se eu precisar, você volta? Eu disse, volto. Eu me despedi de todo mundo, sendo que quando eu fui conversar com o meu chefe de setor, surgiu uma coisa muito interessante. Pensem bem, registrem isso. Isso foi no dia 13 de junho de 1990, aproximadamente entre 3, 4 e pouca da tarde, daquela quarta-feira, que precedia Corpus Christi, que seria dia 14, um feriado. Ele conversando comigo, eu tive uma conversa em particular e mostrei para ele que algumas coisas estavam um pouco equivocadas. Eu fui mandado embora por situações que eu realmente provoquei, porém, algumas questões não foram muito interessantes, que ele colocou para mim e eu para ele. Quer dizer que nessa conversa ele perguntou se eu trabalharia em outro setor dentro da empresa. Eu disse que sim. Ele citou o nome de uma determinada pessoa no setor que era responsável lá por conciliação bancária. E eu fui conversar com o chefe desse setor. E chegando lá, ele perguntou para mim por que eu estava sendo mandado embora. Eu fui mandado embora que ele conversasse com o meu chefe. E ele lembrou de fatos que aconteceram quando existiu uma oportunidade de alguém a colaborar com o setor dele, de algo, quem se disponibilizaria. Perguntaram no setor da contabilidade e eu fui trabalhar no setor dele, na conciliação bancária, durante uma semana, junto com um outro colega. E ele guardou também um belo dia, quando terminou, uma quinta-feira, quarta, não lembro muito bem. Ele falou que lembrava do dia que eu não deixei ele sozinho na mesa de um bar, ali, e eu percebi que ele estava um pouco tocado
pelo chopp, pela quantidade. Acompanhei ele até o ponto de ônibus, coloquei no mesmo ônibus que eu. Ele desceu onde deveria, no destino dele, e eu no meu. No outro dia, quando eu cheguei no setor, eu liguei para o ramal dele e ele já estava lá. E ele tinha sotaque de boliviano, então ele dizia: garoto, eu já cheguei, estava preocupado, né? Eu cheguei lá. E ele, nesse momento, ele conversou comigo que a menina estava insatisfeita por trabalhar ali com ele e mais 3 outros homens, estava meio incomodada, e ele falou: ela sobe para o setor da contabilidade e você vem para conciliação e com reajuste salarial. Lembro muito bem disso. Um bom reajuste salarial. Ainda seria promovido. Vejam bem, né? Às 3 horas da tarde, 3 e pouco da tarde, eu era demitido, e às 5 da tarde a minha rescisão estava sendo praticamente suspensa. Voltei para o meu setor, conversei com o chefe, e ele disse o seguinte: olha só, já que ele quer, suspende essa rescisão de contrato. E na sexta-feira ele falou para mim: ou eu ligo para você e você comparece aqui à tarde, ou então você vem na segunda-feira, mas a transferência praticamente é certa. Já está certa. Então tá bom. Só bastava conversar com o chefão lá. E assim foi feito. E deu 6 horas, fui embora na empresa. E no outro dia era feriado. Um feriado onde eu acordei, a rescisão ali, um documento de rescisão, mas só que estava praticamente suspensa. E eu fui, lavei meu carro, um amigo chegou lá, fui conversar com ele, ele foi lá conversar comigo, batemos um papo, fui na casa dele, me diverti com ele lá, almocei com ele, coisa que não era da minha vida. Mas naquele dia eu senti uma vontade muito grande de conhecer, de rever meus amigos. Naquela quinta-feira do dia 14 de junho de 1990. E dentro disso, gente, eu fui para minha casa depois daquele evento, foi muito divertido até. Eu sempre lembro que Levi, onde eu almocei na casa dele naquele dia, uma sardinhazinha em lata com arroz, feijão, muito gostoso, tá? Até brinco com ele que eu acho que aquilo ali me levou ao acidente. Não, não foi isso. Sendo que saindo dali, fui para minha casa tomar meu banho, me arrumar, porque eu tinha que ver a minha namorada da época. E depois de fazer isso tudo, antes de ir na casa da namorada, eu fui procurar alguns amigos. E não encontrei ninguém. Saí dali, voltei em casa, minha mãe estava na garagem do prédio onde eu morava com meus pais e minha irmã. Meu pai se chamava Carlos, Marilane, minha mãe, hoje em dia já falecidos, e a minha irmã Milene. Dentro dessa situação, ela estava lá e ela pediu para que eu voltasse cedo. Eu voltei em casa para buscar alguma coisa, que não me recordo muito bem, acho que uma pulseirinha que a menina da época me deu. E eu disse: pode deixar, mãe, 10 horas eu estou em casa que eu estou cansado. Ela via nos meus olhos que eu estava muito cansado. E a partir dali, gente, eu saí dali e antes de chegar na casa da namorada lá, naquele momento, naquela época, eu entrei numa outra rua porque eu queria ver meu pai. Cheguei lá, meu pai estava lá parado na casa da mãe dele, minha avó, meu primo, e ele também disse, né: meu filho está fazendo aqui, rapaz, eu vim aqui ver o senhor, está querendo ver o senhor. E meu primo também: como é que tá, aquele papo bacana. E ele pediu para que eu também voltasse cedo, porque eu estava fazendo meio de cansado. E eu falei: não, pai, eu vou voltar cedo sim, umas 9, 10 horas da noite, 10 horas no máximo eu estarei em casa, porque amanhã tem uma oportunidade muito boa na empresa. E eu quero estar em casa para receber o telefonema, ou então, segunda-feira, eu compareço de novo na empresa para ser transferido de vez. E está tudo muito bem. Saí dali, fui para casa da namorada, batemos papo, conversamos, aquela coisa toda. Chegou um horário, 10 horas, eu disse assim: eu vou para casa agora que eu estou cansado. Ela: poxa, você está com aspecto de quem está cansado realmente. Vai sim, vai dormir. Eu disse: hoje eu estou cansado, né? Não estou muito legal não, mas eu quero ver meus amigos. E assim foi. Eu resido aqui, para quem está fora do Rio de Janeiro, eu moro num bairro chamado Marechal Hermes, e os meus amigos todos de lá. E fui. Chegando lá, Edivaldo, no trailer do Edivaldo, estavam lá os amigos.
Levi, Rogério, Tunico, Marcelo do Boné, o dono do trailer, Edivaldo. E lá chegando eu fui tomar um mocotó e tomar um refrigerante. Porque eu não queria beber, né? Estava cansado. E estava lá também, né? Marcel e um outro rapaz. E nesse momento, gente, eu ouvi lá, pô, vamos sair, que tal, aquela coisa toda. Algumas pessoas diziam que eu estava cansado. Eu disse, você quer dizer uma coisa? Depois de todo mundo estar saindo, o último eu lembro muito bem, foi o Marcelo do Boné. E eu fiquei conversando com você, ele vai sair? Eu vou, não vou não. Pô, se você for sair, me chama, que você está aí, eu quero estar contigo. E, de repente, eu dei um estalo, disse assim, não, eu vou sim, porque esse colega chamado Marcel, ele estava servindo fora do Rio de Janeiro e disse, poxa, vamos sair, vamos lá bater um papo, tomar uma cerveja, poxa, tem pouco que eu não te vejo, vou ficar pouco tempo aqui do Rio de Janeiro, e estava servindo em Santa Catarina, e estava outro rapaz também. Então, gente, o que aconteceu? Eu fui, peguei o carro, também vou tomar uma cervejinha, mas estava tudo fechado, em Realengo, e eu disse assim, olha, eu sei onde que está aberto, essa hora. Deveria ser aproximadamente, gente, uma meia-noite e pouca já. Eu já rompi o meu cansaço, rompi o limite do meu esgotamento físico, eu acho, né? E fui para um lugar na abolição, lá chegando, parei o carro, eles toparam, né? Claro, porque o Realengo estava tudo fechado. Chegando lá, fomos tomar uma cervejinha, bater um papo. E eu tive a infelicidade de misturar a cervejinha com uma coisa chamada conhaque, com uma bebida chamada conhaque. Eu nunca tinha bebido conhaque. Um desses rapazes, um deles lá, o Tirizu foi beber a conhaque, pô, toma um gole, esquenta, era uma noite muito frio, e realmente esquentou. Ele bebeu a maior parte, eu tomei um gole, o Marcel também, e a cervejinha ali, foi pouca quantidade. De repente teve uma briga dentro desse lugar, e nós saímos. Sempre que eu tive a gente teve que, não pôde ficar, né, ali naquele momento, a briga era muito grande, e a gente saiu, e resolvemos ir embora. Não pagamos a conta, óbvio. O quebra-pau que estava tendo no bar era muito forte. Era cadeira voando, mesa, nada a ver com a gente. Então a gente saiu. Quando eu saí de lá, gente, eu fui pegar meu carro, eu lembrei de um rapaz que estava parado na calçada, eu lembro até hoje de casaco, boné, né? E ele falou que queria tomar conta do meu carro. Na hora de sair, eu disse assim, aos caras, vamos embora. Pô, o cara, se quer tomar conta do carro, eu dar um trocado para ele. Vambora, eu cheguei aqui assim, vamos embora. Peguei e fomos embora. E destino o quê? A casa dele, ou a minha, não sei, né? Eu acredito que ele ia direto para a casa dele. Sendo que nesse caminho a gente parou em Valqueire, e eu disse assim, pô, vamos comer alguma coisa aqui, tomar uma saideira? Parei o carro, fomos lá, batemos um papo, jogamos conversa fora, tomamos uma cervejinha, comemos um sanduíche. Lembro muito bem disso, gente, há 31 anos atrás. É bom fixar que isso aqui hoje é dia 25 de agosto de 2021. E, terminado aquilo ali, a gente ainda paquerou umas meninas, ficamos olhando lá umas garotas, saímos dali e fomos embora. Eu disse para ele, vou dormir na sua casa porque eu estou cansado e amanhã de manhã eu vou para minha casa. E esse local aí era na Intendente Magalhães, foi na Intendente Magalhães. Eu lembro que o carro puxava um pouquinho para a direita, porque ele estava desalinhado. Era um Corcel 2, muito bonitinho o carro. Saindo dali, fomos para casa. Fui para a casa dele. Sendo que nesse intervalo, entre esse ponto e até a casa dele, eu dormi no volante. Dormi dirigindo. E só sei que eu acordei no Hospital Carlos Chagas após um acidente. O meu acidente foi, para quem conhece a região onde eu estou falando, foi em Sulacap, perto do Largo de São Jorge, próximo ali a Sulacap, esqueci o nome daquela avenida ali, mas isso não tem muito ao caso, né? E chegando ali, meu carro perdeu a direção, eu dormi no volante, subimos a calçada e o carro ficou preso entre um muro e uma árvore, com as 4 rodas no alto. Quem assistiu disse que a velocidade não era grande, se fosse grande não teriam
não teriam sobrevivido. Fui socorrido, levado para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. E eu lembro muito bem que eu acordei, o médico comigo, e estava um amigo chamado Tunico já lá. E conversando comigo, o médico perguntou para mim como é que estava. Aí ele, poxa, você vai entrar em contato com ele? Eu falei, doutor, o telefone lá de casa era 350-4098. Aí ele perguntou, você lembra de mais alguma coisa? Lembro. Eu dei minha identidade, meu CPF, falei algumas informações, data de aniversário, 050966, e tenho 23 anos naquela época, hoje eu estou com 54, gravando esse vídeo aqui com 54 anos. E dentro dessa situação, o Tunico estava ali, ele disse, eu vou lá falar com seus pais. Eu cheguei, avisa com calma, com tranquilidade, diz que eu estou bem. E assim foi. Não lembro de muita coisa, não lembro mais nada nesse momento, que eu acho que estava muito medicado. Sentia dar um ponto, eu cortei aqui, e o volante pegou dessa forma no meu rosto. Aqui é o meu rosto, ele é amassado, né? Não fiz uma lanternagem muito boa, e aqui levei alguns pontos. Tive a perda do globo ocular da visão da vista direita, a vista esquerda não enxergo nada. São próteses que eu possuo aqui. E saindo dali, eu lembro muito bem que quando fui transferido, porque não tinha oftalmo no Hospital Carlos Chagas. Isso era por volta de 3h30 da madrugada, 4 horas. E dali eu fui deslocado para o hospital no centro da cidade, Souza Aguiar, e dentro da ambulância que eu acordei, meu pai estava comigo, e ele, meu filho, conversou comigo rapidamente, eu disse, pai, eu falhei. Falou, meu filho, sim. Uma vez o senhor falou para mim, dirigir um carro é como ter uma arma com o dedo no gatilho. Tem que tomar muito cuidado. Ele esquece isso. Não vou esquecer. Não esquecerei jamais isso. Eu dormi de novo, acordei no Carlos Chagas, acho que era muito medicamento, muito sedativo, para dor e para dormir um pouco também. E lembrando de todos os fatos. Até hoje eu lembro de tudo isso, ao amanhecer do dia 15 de junho de 1990. No Souza Aguiar eu lembro muito bem que eu fui posto numa mesa gelada, tiraram minha roupa, aquela coisa toda, meu pai me encasacou, alguma coisa parecida. E ali, gente, eu digo para vocês que eu não lembro de muita coisa, só lembro quando eu estava no hospital chamado Santa Terezinha, porque o hospital Souza Aguiar não tinha anestesista, alguma coisa parecida naquele momento, ia demorar fazer uma cirurgia. E quando o médico conversou com minha mãe, que ela era técnica de enfermagem, trabalhava como enfermeira no hospital do município, até, ela conversando com ele, disse, tira ele daqui se ele tem, para buscar uma cirurgia o mais rápido possível. Que aqui nossa equipe, sendo feriado, aliás, sexta-feira, depois do feriado, alguns profissionais não estavam, ele era até um cirurgião, mas ele disse, não tenho como operar agora. E assim eu fui para o hospital chamado Santa Terezinha, no bairro da Tijuca. Chegando lá, algumas questões aconteceram, fiquei lá numa máquina, na emergência, e o pessoal começou a chegar. Em algum momento eu até brincava, teve uma menina que eu estava com a mão cruzada assim no peito, descansando, ela tirava a mão do peito e eu botava de novo. Ela tirava, eu cruzava. Quando ela foi botar a mão de novo, eu segurei, ela levou um susto, eu disse, calma, eu estou acordado. E sempre brincalhão, eu disse, pô, estou acordado. Ela, pô, não brinca assim não, cara, pô, você também, hein? Eu disse, a vida é assim mesmo, vamos brincar um pouco, porque o que aconteceu, aconteceu. Ela levou um baita susto. Segundo informações da minha irmã não reconheceu. Cadê o meu irmão? O teu irmão está ali naquela maca. A cara estava muito amarrotada, né, gente? Estava inchada, a boca inchada, aqui inchada, ela não reconheceu. E outros amigos estavam lá também. Aí eu fui para o setor, estava lá esperando, na enfermaria, para ser deslocado para a cirurgia. Mas quando eu acordei ali naquela maca, eu comecei a mexer o dedo dos pés, mexer os pés, os braços, as pernas, e eu percebi que a única coisa que estava ruim era meu maxilar, minha boca, eu sentia que estava duro. Não sentia dor, graças a Deus, não senti dor nenhuma. E a partir dali, gente, eu fui para a cirurgia. Quando eu cheguei lá na sala de cirurgia, eu lembro muito da doutora Meire Margarete. Ela perguntou, cadê o rapaz já chegou? Aí ela disse, aí falaram para ela, aliás, eu falei, doutora, já estou aqui. Oh, você já está aí? Espera aí, porque ela chegar naquela hora, como é que você está? Eu disse, eu estou bem, né? Estou aqui, né? Nessa situação, torcendo pela senhora aí. É a senhora que vai operar, ela vai operar você, vamos torcer para que tudo corra bem.
Não sabia da gravidade, tá, gente? Eu pensei que era. Eu achava que tivesse machucado a vista, mas pudesse voltar a enxergar. Dar continuidade, né? Mas não, foram 5 horas de cirurgia, na mesa de cirurgia, porque tinha que rever muitas coisas, fazer uma limpeza do globo, da retirada, de repente, de alguma coisa do globo, que estava do globo ocular dentro da minha vista direita. E ali um novo momento da minha vida. Eu lembro muito bem que eu fui depois para a UTI, e chegando lá na UTI, aliás, eu acordei na UTI, tinha uma enfermeira segurando a minha mão, bem acompanhada, por sinal, né? E aí eu falei assim, quem é que está aqui? Ela disse, eu sou a enfermeira responsável aqui da UTI, pô, como é que você está? Eu falei, estou bem. Poxa vida, que chato isso acontecer, mas você vai ficar bem. Olha, fica assim não. Ainda dei força para ela, fica assim não, eu vou sair daqui, eu vou ficar bem, eu estou vivo, e vamos que vamos. Acordei no outro dia, já estava dentro de um quarto, comecei a receber as visitas. Só que chegou um momento que foi muita gente me visitar. Fiquei lá durante uns 14 dias no hospital internado, porque eu tinha que operar também maxilar. E o meu conforto foi quando nessa noite, eu acho que já era sábado ou domingo, era sábado, eu fui conversar com a minha mãe. Me levantei, fui até a janela com ela, com soro no braço, para manutenção da veia para tomar os medicamentos. E ela disse assim, eu perguntei a ela, mãe, o pessoal que estava no carro, como é que está? Estão vivos? Perguntei diretamente, estão vivos? Ela disse, sim, eles estiveram aqui hoje. Eu digo que eu não lembro da vinda deles. Eu acho que o medicamento não deixou com que a minha memória recente funcionasse muito bem. Eles estavam aqui hoje, que bom. Eles só se machucaram. Eu digo, bem, então daqui para frente a minha cruz quem carrega sou eu. Gente, aquilo ali eu me preocupei com minha irmã, com minha mãe, que ela ficava ali comigo, me preocupei, claro, com todo mundo, me preocupei com quem tinha se acidentado, e graças a Deus eu digo para vocês que eu não matei ninguém. Eles poderiam ter sofrido lesões iguais a minha, não sei como é que eu ficaria emocionalmente. Lembrando a vocês que hoje eu sou psicólogo atuante, desenvolvo minhas atividades em 2 locais e não parei minha vida. Mas isso no decorrer desse encontro que eu estou tendo com vocês vão ficar sabendo sobre minha chegada a uma instituição de reabilitação, a faculdade e vida profissional. E momentos engraçados até na minha vida. Mas voltando para esse quarto, eu fiquei lá uns 15 dias. E muita visita, muita geleia de mocotó, e foi muito bom. Né? Eu acabei sorteando, dando a minha geleia de mocotó. Uma coisa boa que o que eu queria comer sempre surgia, um queijo, um doce, alguma coisa. E era muito acariciado pela copeira. Ela olhou para mim, eu falei, eu lembro que meu pai, foi o primeiro prato de comida que meu pai me dando. E quando eu abri a boca, ele, ô bichão, acabou, rapaz. Ele tinha mania de falar assim, bichão, acabou. Então eu digo, pô pai, acabou? Pô, vê se consegue mais. A copeira foi e falou para ele que era só um prato por paciente. Sendo que ela chegou no quarto e falou assim, olha, pelo tamanho dele aí, ele precisa de 2. E eu só podia comer comida pastosa, porque meu maxilar, a minha boca não abria muito, devido à fratura que eu tive e travou o maxilar. E aí ela falou, vou trazer. Mas no dia que ela vinha, eram 2. Mas no outro dia, não. O outro dia era só um. E agradeço muito aquela copeira da época. As enfermeiras também. E aquilo me ajudou muito a ter uma animação para a vida. E eu nunca parei. As pessoas, você teve depressão? Claro que eu tive uma depressão, mas não uma depressão que me levasse a um estado de depressão total. Não. Depressão pelo que estava acontecendo. O que seria da minha vida de se enxergar? Tinha muita visita, isso ajudava muito, os amigos estavam lá, todos os amigos da empresa que eu trabalhei, gente que eu nunca vi, pai de vizinho meu que já era separado, morava distante dos filhos, esteve lá, né? Me visitando e sabia de mim, me elogiavam, poxa, eu gosto muito de você, você é um garoto bacana, muito chato, mas você vai se recuperar. Muita força. Eu tinha muita fé de que eu ia sair dali, acreditava que ia voltar a enxergar, mas acabava parando para pensar, será? E a minha estada no hospital foi visitas e visitas, muita fé, muita corrente, muita gente querendo muitas coisas,
muita gente apostando, e eu pensava, poxa vida. E eu digo que senti culpado pelo acidente, claro, me responsabilizei, isentei completamente de quem estava comigo, querendo sair comigo, queria se divertir um pouco, bater um papo, matar a saudade. E eu nunca responsabilizei ninguém daquele dia. Existiu até alguma coisa, alguém lá de um grupo falou a culpa de fulano, de Beltrano. Não, ninguém tem culpa. O carro era meu, o carro não era movido a automático, ninguém comandava ele, eu era o motorista. A chave era minha, tudo era meu. E no hospital foi muito interessante. Ali eu comecei a andar, comecei a perceber onde... Eu pedia para minha mãe ela falar onde ela estava, por uma vaidade minha. Eu queria falar olhando para as pessoas, e não olhando para um vazio. Então eu olhava para a pessoa falando, eu me direcionava minha visão para dar atenção. Então, gente, ali eu tive essa situação aí bem legal. Até que chegar o dia de eu sair, receber minha alta e voltar para casa. E aí seria um outro momento da minha vida, né? O retorno à minha casa, o retorno a uma realidade fora do hospital, o contato com a minha limitação, né? Esse acidente, gente, eu poderia ter ficado tetraplégico, paraplégico, como eu fiquei cego, eu poderia ter morrido, poderia ter acontecido nada, ou poderia não ter voltado mais para casa. Eu costumo brincar um pouco que meus pais falavam, volte cedo, e eu voltei cedo, de manhã cedinho, mas 14 dias depois, cego. Né? Cego. Mas tudo bem, não é um problema para mim, não. E eu sempre digo que sempre temos que ter um alerta. As pessoas falam, a quantidade de bebida, não é só quantidade de bebida. É o teu estado físico, emocional, que também pode estar ali comprometidos pela pequena dose. Quantas pessoas, você que está me assistindo, de repente deve ter bebido um copinho, 2 e sentiu sono. E eu, muito cansado, aconteceu isso. Eu lembro de que um colega da empresa onde eu trabalhei, uma vez numa visita à minha casa, eu já casado, não com a menina da época, com Denise, que tem um enteado, meu enteado, me deu um enteado, né? Tem um filho chamado Rodrigo, hoje eu tenho minha filha, Kênia, me deu 2 netos, né? Lucas e Estela. E eu digo para vocês que dentro desse decorrer, ele falou o seguinte, teve gente pensando, poxa vida, você naquele dia se acidentou porque ficou triste por ter sido mandado embora. Eu disse, não, negativo. Era uma coisa que eu queria ser mandado embora. Até porque existia a possibilidade, eu acho que eu posso citar esse nome, que existia a chance de trabalhar na Mesbla em uma outra empresa, que um colega que tinha saído de lá, ele ia me convidar. Mas fora essas 2 oportunidades, ainda havia a chance de voltar para a empresa, se eu fosse mandado embora, mas nenhuma dessas 3 iriam acontecer, porque a hipótese real é que eu iria ser transferido naquele dia e ainda ia ter um reajuste de aproximadamente 60% do salário. Eu vou dizer o nome da pessoa que confiou no meu trabalho e queria para esse setor. Oscar, o nome dele. E aí, gente, quando eu voltei para casa, isso aí já foi num futuro, quando ele conversou comigo. Mas voltando lá para 1990, a luta foi por busca de quê? De tratamento, voltar a enxergar. Era essa a minha batalha. Essa era a minha luta naquele momento, travada comigo mesmo. E com o apoio da minha família e dos amigos verdadeiros, porque alguns amigos, hoje colegas, eu boto assim, são amigos, têm consideração, né? Se afastaram demais. E tinha muitas, né? Não vou citar nomes, mas se afastaram por problema deles mesmos, né? Aqui eu agradeço muito o apoio na época, e depois também, a Levi, Rogério Gabriel, Rogério Vaz, Tunico, Edivaldo, Gebardo Sabino de Oliveira, Rogério Gabriel Falei, Paulo Henrique Pegas, amigos da época, a irmã do Edivaldo, Edilma. Claro, sem contar com a minha família, meus pais e minha irmã na época foram muito fortes comigo, né? Mas eu me recordo muito bem desses, né? Ali. E eles sabem por quê? Porque que eles foram importantes naquela época, né? Marcelo do Boné, né? Meu tio. Então tem uma turma boa aí, tem uma boa turma nisso aí, aqueles que... E tive minha solidão também, gente. Eu aprendi a viver não mais dependendo das pessoas e receber carinho,
afeto, saber lidar com a minha solidão. Eu lembro que uma vez eu liguei para a empresa e uma colega lá, eu falei assim, poxa, esqueceram de mim? Já há um bom tempo que eu estava em casa, porque o fluxo era muito bacana. Afinal, eu trabalhava e tinha muita gente junto comigo. Desde a ida para o trabalho, como no trabalho e a volta. Eu sempre tive rodeado. E rodeava também. E eu digo para vocês que bateu uma solidão em um momento. Eu liguei para a empresa onde eu trabalhei, eu fiquei, poxa, esqueceu de mim. Ela falou essa frase, Marcelo, a gente está trabalhando, não pode ligar sempre para você. Eu digo para vocês, confesso aqui que eu nunca mais entrei em contato com ela. Né? Fiquei muito triste naquele momento, mas eu fiquei assim, abalado, mas eu parei para pensar, eu digo, é mesmo, você não está errada não. Né? Você entende? A gente está trabalhando, não pode ficar ligando para você, eu digo, é verdade. E eu deixei como está. Quando eu desliguei o telefone, eu olhei para minha casa e falei, pai, vamos sair para tomar um chopp? Ele disse assim, meu filho, era tudo que eu estava esperando, um convite seu. A gente tinha esse hábito de vez em quando sair, meu pai e eu, tomarmos um chopinho e fomos. Tomar um chopinho, comer um bolinho de bacalhau. Paralelo a tudo isso aí, os amigos, muitos amigos me visitavam, muitos amigos me pegavam para sair. Assim como existiram aqueles que paravam na porta da minha casa, falavam com a minha irmã. E o Marcelo, está aí? E o Marcelo? Pô, o Marcelo está bem, ele está lá em cima. Não quer ir lá falar com ele? Não, estou com pressa. E eu ia embora. As visitas não existiam mais. Mas eu tinha que saber lidar com isso, que as pessoas têm a total liberdade de querer ou não, né, estar junto. E a gente, paralelamente, eu fui a hospitais, médicos, e todos eles deram sempre uma resposta negativa, porque eu tive a perda do globo ocular, como eu disse, não tinha mais jeito, e do olho esquerdo foi deslocalamento de retina, rompimento de córnea, perfuração do globo ocular, perda do líquido da pressão, e ponto final, né? E aí, gente, então naquele ano de 1990 foi em cima disso. Viagens, exames que foram para fora do país e que não tiveram resultado, que é anos 90. E vivendo, sabendo lidar com o pessoal saindo e eu em casa e valorizar aquilo ali. Cheguei ao baile, os amigos me pegaram para ir para o baile chamado Maran Tênis Clube, em Marechal. Cheguei aí, né? Uma preocupação deles, para os pagodes. E legal. Agradeço aí mais uma vez essa turminha boa aí. E a partir dali, gente, entra 1991, onde eu vou para o Instituto de Cegos chamado Benjamin Constant. Mas isso aí é um outro ponto. Eu vou parar a filmagem por aqui, essa gravação, né? Essa primeira parte, que eu falei aí sobre família, acidente, quem eu era, essa situação toda. Eu vou parar por aqui, agradeço a quem está me ajudando. É o Dadinho, né? O Dadinho está lá me ajudando, hoje ele não vai falar nada, mas nessa segunda parte aí que a gente vai gravar semana que vem, com certeza, ele vai ter uma pergunta muito legal e vai participar disso. Gente, eu aqui digo para vocês que esse vídeo está tanto aí acredito que vai estar no Instagram, mas vai estar também, principalmente lá no canal, no meu canal, Marcelo Hatz Reflexões. Não deixem de se inscrever lá e postarei outros vídeos, darei continuidade falando, tá bom? E estaremos juntos, espero assim, vocês assistindo. Claro, como eu falei, agora vamos partir para essa questão dos estudos, a deficiência dentro do meu sistema de reabilitação, vai entrar a faculdade um pouquinho e vou esticando para chegar à vida profissional, à vida familiar, alguma coisa parecida, tá bom? Eu agradeço vocês estarem aqui assistindo esse vídeo. Até o próximo, essa é a primeira parte, a segunda parte, semana que vem, com certeza será postada, né? Eu acho que o termo é esse. Tá bom? Muito obrigado, muito grato por tudo isso. Marcelo Hatz, psicólogo e amigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, muita saúde para todos nós. Não esqueçam de se inscrever lá no canal, tá bem? Marcelo Hatz, Reflexões. Um abraço, ficamos com Deus em paz.